Mas afinal, né, por que que isso acontece? E por que que esse Raynaud acontece? E por que que acontece em várias doenças autoimunes, né? E aí é justamente por isso que eu expliquei o funcionamento normal do vaso sanguíneo. Lembra que eu expliquei que no frio o vaso sanguíneo ele contrai para segurar o calor no nosso corpo e no calor o vaso sanguíneo dilata para resfriar o nosso corpo, tá? O que que acontece no fenômeno de Raynaud? Ou por que o fenômeno de Raynaud acontece? Nas pessoas que têm fenômeno de Raynaud, o vaso sanguíneo, né, a tubulação, o vaso sanguíneo que leva o sangue para todas as partes do nosso corpo, ele é muito sensível e reage de uma forma exagerada aos estímulos, tá? Lembre-se que quando a gente está falando de doença autoimune, a gente está falando basicamente de reações exageradas do organismo. Então, o sistema imunológico funciona de forma exagerada, o sistema imunológico produz inflamação de forma exagerada, tá? E nos vasos sanguíneos isso também acontece. Então, no fenômeno de Raynaud, né, a pessoa que tem fenômeno de Raynaud, os vasos sanguíneos dela reagem, né, contraem, dilatam de uma forma exagerada, mais do que deveriam. Então, eles contraem mais do que eles deveriam e eles dilatam, eles relaxam mais do que eles deveriam, tá? E aí, por que que acontecem essas fases, né? Por que que é algo bem demarcado? Por que que é algo bem específico e tem que ser assim para ser considerado como fenômeno de Raynaud? Então vamos lá que eu vou explicar as três fases, por que que acontece, baseado aí nos vasos, nesse funcionamento dos vasos sanguíneos. Bom, por que que acontece, né, essa mudança de temperatura e por que que sempre essa mudança de cor, de temperatura, tem que seguir essa ordem de branco, azul ou roxo e depois vermelho, né? Isso tem muita relação justamente com esses movimentos do vaso sanguíneo. Lembra que eu falei, fenômeno de Raynaud é quando acontece essa mudança de cor, quando a pessoa se expõe ao frio, a uma mudança de temperatura ou ao estresse, tá bom? Aqui eu vou usar o exemplo do frio que fica mais fácil de entender, né? Lembra que eu falei, quando a pessoa sai no frio, o vaso sanguíneo contrai para segurar o calor do organismo, tá? Só que quem tem fenômeno de Raynaud tem uma reatividade, uma sensibilidade do vaso sanguíneo aumentada, ou seja, o vaso sanguíneo reage mais do que ele deveria. Aí, quando essa pessoa sai no frio, aquele vaso sanguíneo que deveria se contrair só um pouquinho para segurar o calor, ele vai lá e faz o quê? Tchum, contrai completamente, tchum, contrai de forma exagerada, tá? Então, no fenômeno de Raynaud, quando a pessoa sai no frio, o vaso sanguíneo contrai de uma forma exagerada e impede quase que completamente o fluxo sanguíneo, tá? E aí, quando o vaso sanguíneo contrai de uma forma exagerada, ele impede o fluxo sanguíneo, o sangue para de chegar principalmente nas extremidades, né? O que são as extremidades? Dedos das mãos, dedos dos pés, nariz, lábio, tá bom? E aí, quando falta sangue nas extremidades, o que que acontece? A extremidade fica pálida, fica branca e fica gelada, tá certo? Quando falta sangue nas extremidades, a extremidade fica branca, pálida e gelada, tá? Essa é a primeira etapa do fenômeno de Raynaud, que acontece por uma contração exagerada do vaso sanguíneo nessas pessoas. A segunda fase, que é quando fica roxo, fica azulado, acontece por quê? Então, conforme esse vaso sanguíneo continua contraído, as pontas dos dedos da mão, dos pés, continuam sem sangue, continuam sem oxigênio. E o que que acontece quando uma pessoa fica sem oxigênio? Ela não fica roxinha, né? Vocês devem ter visto já em filme, em desenho animado. Quando a pessoa tá lá embaixo da água, sem oxigênio, ela não fica roxa? Pois é isso que acontece com as pontas dos dedos, das mãos, dos pés, tá? O vaso sanguíneo está muito contraído. No primeiro momento ele fica pálido, fica gelado. Só que o vaso sanguíneo continua contraído, o sangue continua não chegando na ponta dos dedos e aí não chega o oxigênio e a ponta dos dedos começa a ficar roxo, tá bom? E aí, além de ficar com essa tonalidade roxa, azulada, essa falta de oxigênio também causa dor na ponta dos dedos, também causa formigamento na ponta dos dedos, também causa pontada, choque na ponta dos dedos, tá bom?
justamente pela falta de oxigênio. Então, é justamente pela falta de oxigênio, né, pela falta de sangue ali na ponta dos dedos, que continua acontecendo na segunda etapa do fenômeno de Raynaud, que a ponta dos dedos fica roxa, tá? E por fim, por que acontece a terceira fase, que é a fase onde o dedo fica vermelho e quente, tá bom? Então vamos lá, primeira fase, contraiu de forma exagerada, parou de chegar o sangue e ficou pálido. O sangue continuou não chegando na ponta dos dedos, faltou oxigênio, ficou roxo, dolorido, dormente, tá? Aí o que acontece? O corpo percebe que não está chegando oxigênio na ponta do dedo, tá? E o corpo sabe que se não chegar oxigênio, se não chegar sangue, se não chegar nutrientes na ponta dos dedos, as células da ponta do dedo vão morrer, tá certo? E o seu corpo não quer que as células da ponta do dedo morrem. E aí, o que o seu cérebro faz quando ele identifica isso? Ele manda um sinal, ele manda um monte, né, de substâncias ali no seu corpo, justamente para dilatar esse vaso sanguíneo e para que o sangue volte a circular na ponta dos dedos, no nariz, na boca, tá? Só que lembra que eu falei que os vasos sanguíneos de quem tem Raynaud reagem de uma forma exagerada? Então, da mesma forma que o vaso sanguíneo contrai de forma exagerada quando a pessoa sai no frio, a hora que o cérebro manda a mensagem para dilatar o vaso sanguíneo, ele também dilata de uma forma exagerada. E aí, com isso, vem aquela enxurrada de sangue que estava ali represado, que estava parado. Aquele sangue chega todo de uma vez na ponta dos dedos, da mão, do pé, e por isso que todo aquele sangue chegando deixa a ponta dos dedos vermelho, quente e também com aquela sensação de formigamento, tá? Então pensa que é como se a gente fosse pegar lá uma mangueira, né? A gente vai lá, fecha a mangueira, para de sair água na ponta da mangueira, fica mais tempo sem sair água, depois o cérebro manda uma mensagem e fala: abre essa mangueira com tudo. Aí você abre e toda aquela água que estava represada, toda aquela água que estava na tubulação vem de uma vez. E é o sangue, né, nesse caso, e é por isso que a última fase do fenômeno de Raynaud é justamente a ponta dos dedos fica toda vermelha, quente e formigando, porque é todo aquele sangue chegando de uma única vez, como se tivesse uma enxurrada de sangue, tá? Então, é por isso que acontece o fenômeno de Raynaud. E aí, para resumir, eu tenho aqui um desenho sobre essas fases, tá certo? Vamos lá, ó, primeira fase aqui, pessoal do Instagram, eu tô mostrando lá no YouTube um desenho sobre o fenômeno de Raynaud, né? Primeira fase aqui, ó, fase 1, tá vendo? O vaso sanguíneo aqui embaixo contraiu, o sangue parou de chegar, a ponta dos dedos ficou branca, tá bom? Segunda fase, os vasos sanguíneos continuaram contraídos, continuou sem sangue, sem oxigênio na ponta dos dedos, e aí os dedos ficam roxos. E por fim, o corpo entendeu que estava faltando oxigênio lá na ponta dos dedos, dilatou, né, de forma exagerada os vasos sanguíneos, chegou uma enxurrada de sangue de uma única vez, e aí a ponta dos dedos fica vermelha, fica quente, fica formigando, tá? Então essas são as três fases do fenômeno de Raynaud, tá certo? Legal?